Você já parou para pensar sobre os seus pensamentos? Sobre tudo aquilo que vem ocupando a sua mente, as ideias, os conceitos, aquilo que você pensa sobre si mesmo. São coisas boas? São coisas ruins? São coisas que te trazem um sentimento de paz? Ou são pensamentos que te trazem mais confusão e inquietação? Hoje a gente vai falar um pouquinho, nós vamos pensar e refletir um pouco sobre o pensamento, sobre o que a gente tem permitido ocupar a nossa mente. Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre versículos bíblicos que podem nos ensinar a viver uma vida mais leve. Inclusive esse vídeo tá rodando aqui atrás e eu vou deixar ele salvo aqui nos cards para vocês assistirem depois. Eu recomendo muito esse vídeo, tá? Mas com esse vídeo eu fiquei refletindo muito sobre pensamentos. Coincidentemente eu estava fazendo um devocional chamado Campo de Batalha da Mente, que é baseado num livro da Joyce Meyer com o mesmo nome. E com toda essa reflexão, com todas essas coisas, e até o momento que eu estava vivendo, eu comecei a refletir muito sobre os pensamentos que estavam ocupando a minha mente. E isso me inspirou, isso realmente foi uma coisa que tocou meu coração e eu achei que fazia sentido comentar um pouquinho com vocês, fazer esse bate-papo que sempre acaba sendo um monólogo, mas pra gente poder pensar um pouquinho sobre os nossos pensamentos e a qualidade deles. Então, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Muito prazer, meu nome é Natália Cantini, caso você não me conheça. E vamos começar esse vídeo. Antes de eu começar a falar de fato das minhas experiências e afins, eu vou aqui falar pra vocês, eu tô usando esse aplicativo aqui, chama YouVersion, não sei falar, gente, não sei. Mas enfim, é o aplicativo da Bíblia, se você pesquisar por Bíblia. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, que é mais fácil que eu ficar aqui falando pra vocês onde achar. Mas ele tem vários devocionais, e esse devocional que eu li foi esse daqui, Campo de Batalha da Mente. Ele é baseado no livro da Joyce Meyer, como eu comentei. É um devocional de 14 dias, tem um textinho, né, de reflexão e vários versículos. Eu gosto muito dos devocionais da Joyce Meyer porque eu sinto que ela sempre se aprofunda bastante nos assuntos, desenrola bastante e você consegue ter uma visão bem profunda do assunto. Eu gosto muito, indico muito que se vocês tiverem esse aplicativo, se vocês vierem a baixar, leiam esse devocional porque vai complementar tudo que eu vou falar aqui, né? Muito do que eu vou falar tem a ver com esse devocional, mas também tem a ver com as minhas experiências. Então eu recomendo realmente que vocês leiam o devocional e eu pretendo ler o livro também futuramente e eu já imagino que eu vou gostar muito. Então, assim que eu tiver a oportunidade de ler, eu também vou trazer resenha dele aqui no canal. Mas enfim, esse assunto todo veio à minha mente por umas situações que eu estava vivenciando. Chegou um dia determinado que eu ficaria assim, muito chateada com algumas coisas que não estavam acontecendo na minha vida. Algumas coisas estavam meio estagnadas, outras que eu estava vendo e falei, poxa, não tá do jeito que eu queria, sabe? E com isso, eu fiquei mal. E eu comecei a pensar várias coisas ruins sobre mim. Eu falei, nossa, Natália, você não é uma pessoa correta, você era boa nisso e agora você não é mais, e não sei o que. Começou a realmente vir aquele monte de pensamento ruim pra minha mente, pensamentos de mentira mesmo, coisas negativas que depois eu parei pra pensar e falei assim, mas não é assim, eu não sou essa pessoa. E graças a Deus, né, eu pude conversar um pouco com meu pai e minha mãe sempre são pessoas assim maravilhosas que me orientam, me auxiliam, às vezes até me dão um chacoalhão, tipo assim, para com essa bobeira que você tá e volta pra realidade. E isso me ajudou muito, eu comecei a colocar minha cabeça no lugar. Tem uns dias e dias, né? Eu sempre falo pra vocês, a gente tem dias e dias. A gente tem dias que nós estamos extremamente bem e tem dias que as coisas parecem que simplesmente nada faz sentido, né? A cabeça fica cheia de coisas ruins. E nisso eu comecei a ler esse devocional e eu me deparei também com um versículo bíblico que eu já citei ali nesse vídeo que eu falei pra vocês no comecinho, mas eu vou falar ele de novo porque ele realmente é muito bom. E ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. Esse versículo tem em Filipenses 4:8, tá? E além disso tem um outro texto que eu li que dizia mais ou menos a mesma coisa assim como ele pensa em seu coração assim ele é. Eu não sei exatamente essa passagem, eu lembrei dela agora. Eu vou procurar e vou deixar ela aqui na hora de editar, eu coloco ele aqui na edição para vocês terem como pesquisar na Bíblia de vocês. Mas isso foi refletindo no meu coração e
eu já falei muito pra vocês, né? A gente ouve muitas coisas sobre coaching, sobre, você tem que pensar positivo, você tem que, enfim, aquelas coisas todas. E antes de coach qualquer do mundo falar isso, a Bíblia já falava isso, né? Antes de qualquer pessoa que tem nome hoje, qualquer pessoa que tem um programa para te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa melhor, que alcança sucesso, antes de qualquer pessoa do tipo falar isso, a Bíblia já falava isso, né? Então eu gosto de sempre ir na raiz, né? Na origem, no caso. E a Bíblia é essa origem para mim. E eu fui refletindo sobre isso e eu percebi que o pensamento da gente é uma coisa assim que você entra numa espiral e se você não cortar, né, você não fazer aquele corte rápido, tramontina, assim, parar o fluxo, você entra naquilo e você não consegue sair mais. Se você não tiver uma pessoa para te ajudar ou se você não tiver a capacidade de perceber o que está acontecendo com você, você entra numa espiral e aquilo só vai te levando e te derrubando. Então eu comecei a pensar coisas ruins sobre mim, pensar que as coisas não estavam sendo do jeito corretas, e eu comecei a olhar para mim como uma pessoa que não era capaz de realizar as coisas que eu queria, que eu estava fracassando de alguma forma. E aquilo foi só me derrubando, foi me fazendo me sentir mal. Minha semana foi extremamente improdutiva, eu não consegui fazer as coisas que eu queria fazer, ou fiz, mas fiz meia boca. Eu senti também que o meu corpo não estava legal, eu estava sentindo muita dor de cabeça, eu estava sentindo muito cansaço. E eu tava num momento assim de reta final de uma preparação para uma coisa importante e eu não podia estar daquele jeito, né? E aí foi quando eu realmente me acalmei, comecei a meditar na palavra de Deus, comecei a ler esse devocional que me ajudou muito e comecei a realmente refletir, né? Vamos pensar naquilo que realmente é verdadeiro, naquilo que realmente faz sentido, aquilo que é positivo, aquilo que é bom, né? Eu vou ocupar minha mente com aquilo que vai me acrescentar e não vai me derrubar. Nós temos que pensar que nesse momento todo que a gente está vivendo agora, com pandemia, que ainda tá assim, né? Aquela coisa que a gente não sabe se acabou, se vai continuar, como é que vai ficar a situação de agora em diante. Mas a gente tá muito fragilizado, né? A gente passou por 2 anos praticamente de isolamento. Eu não saí de casa praticamente esse período inteiro. Realmente só saí para resolver coisas pontuais, mas não fiquei saindo para viajar, para passear, não fiz isso, assim, praticamente. Então foi um período muito difícil. E aí você junta toda essa carga emocional difícil de todo esse período que a gente está vivenciando, com mais as coisas naturais da vida, né? As dificuldades, os desafios, até as coisas boas mesmo, mas que às vezes exigem que a gente tenha uma concentração, um foco, um esforço. E quando você já tá com toda essa carga emocional, todas essas coisas negativas carregando com você, e você tem que juntar tudo isso num prato só e falar, vou resolver tudo isso, não é fácil, a gente tem que pensar que exige muito da gente. E foi nesse momento que eu percebi que tudo aquilo que eu estava fazendo estava sendo improdutivo, justamente porque eu estava deixando todos os aspectos negativos me influenciarem. A nossa mente, ela é um ambiente assim que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente permite que entre, porque ela vai impactar a forma como a gente vai conduzir a nossa vida. Se você estiver num momento, num dia que você tá só pensando coisas ruins, só coisas negativas, se você tá de mau humor, aquilo vai impactar que você vai ser uma pessoa extremamente improdutiva naquele dia. Provavelmente você não vai ser uma pessoa agradável de se conviver, porque não vai querer conversar com outras pessoas, as pessoas vão se aproximar de você e você vai às vezes até dar uma patada nelas, que chega pra lá. E, de uma forma geral, todo o seu ambiente vai ser contaminado negativamente por conta daqui. Agora, se você está bem com a sua mente, se você está com o pensamento ocupando a sua mente com coisas que trazem esperança, renovo, alegria, pensamento sincero sobre você, né? Aquilo que você realmente é, a pessoa boa que você realmente é, a pessoa que tem talentos, sim, a pessoa que tem oportunidades, sim, que não é um fracasso. Se você ocupar sua mente com essas coisas, é muito mais, assim, provável, para não falar 100% provável, que o seu dia também seja melhor, porque você vai estar bem por dentro, né? Não adianta a gente estar bem por fora e não estar bem por dentro, porque a parte de dentro acaba refletindo no nosso exterior. Então, eu comecei realmente a meditar nisso e meditei muito nesse versículo sobre o que eu permitiria que eu ia pensar, pensamentos bons. E comecei a me acalmar e organizar minha vida no sentido assim, ok, tem coisas que não estão saindo exatamente como eu queria, tem coisas que ainda não se encaixaram, tem muitas perguntas sem resposta. E eu confesso a vocês que eu sou uma pessoa que está sempre buscando por respostas, mas nem tudo tem uma resposta. E eu fui acalmando meu coração e aquilo ali pra mim foi um momento que eu pude respirar e perceber que muitas das coisas com as quais eu estava pensando, muitas coisas que eu estava falando e pensando sobre mim não eram verdades. Eram coisas que realmente estavam vindo de fora, querendo contaminar a minha mente. E nessa contaminação estava me prejudicando na minha saúde, na minha produtividade, na minha criatividade.
e em todas as áreas da minha vida, no meu relacionamento com a minha família. Então, vocês podem ver o quanto que uma coisinha tão pequena que às vezes a gente não percebe, um pensamento ruim que a gente dá espaço na nossa mente, pode prejudicar a nossa vida em vários aspectos diferentes. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito foi entender que aquilo que eu precisava também ajudar, eu precisava ajudar a minha mente, porque é muito fácil a gente desfocar, né? A gente tá tão ocupado às vezes com as nossas obrigações e com as outras coisas que a gente desfoca um pouco, e aí quando a gente dá espaço para todas essas coisas ruins entrarem na nossa mente. Então eu comecei a perceber que eu tinha que focar naquilo que eu realmente podia fazer, aquilo que realmente era verdade, aquilo que eu queria que acontecesse. Então eu comecei a focar nos meus sonhos e tudo aquilo que eu podia fazer para aquele meu sonho, para aquela minha meta realmente acontecer. E entender também que nem tudo estava no meu controle. Então eu tinha que fazer o meu melhor, fazer tudo aquilo que podia, tudo aquilo que estava no meu alcance. E aquilo que não estivesse, eu tinha que simplesmente aprender a confiar em Deus e saber que se Ele estivesse naquele propósito, Ele ia colocar a mão dele e as coisas poderiam simplesmente mudar de figura de um minuto para o outro. Então, eu realmente comecei a focar a minha mente naquilo que era bom, naquilo que eu podia fazer, naquilo que eu tinha controle, nas qualidades, nos pontos positivos daquilo que eu estava vivendo. Nem sempre, né, eu sempre falo isso pra vocês, nem sempre a gente vai estar vivendo um período da nossa vida que as coisas vão estar do jeito que a gente quer, ou as coisas vão estar 100% bem. Sempre vai ter aquele período que vai ter um problema, né, a vida é assim, né, a gente sempre tem altos e baixos, durante um ano a gente vivencia, a gente anda por uma montanha-russa, e chega no final do ano você fala, poxa, como é que eu passei por tudo isso? E a gente precisa aprender, né, a encontrar motivos para se contentar, motivos para agradecer, motivos para realmente trazer renovo para nossa mente, alegria, e aquela coisa que a gente realmente se apega a ela, não no sentido daquele apego ruim, sabe, aquele apego que vai nos prejudicar depois, mas aquele apego de olhar para aquilo e ver o quanto que aquilo é bom. É realmente aproveitar e enxergar motivos para se contentar, motivos para se alegrar, e é naquilo que a gente foca, naquilo que a gente tem de bom ao nosso redor. É que nem a gente está passando às vezes por um momento de dificuldade, mas a gente sabe que no fim, aquele momento de dificuldade está sendo difícil, a gente está passando às vezes por uma dor, por várias coisas, né, que envolvem um momento difícil da nossa vida, mas aquele momento também vai nos ensinar alguma coisa, aquele momento também está ali para nos amadurecer, para que a gente também possa passar para uma nova fase mais maduro, com mais capacidade e mais preparado para outros obstáculos que virão a seguir. Então, tudo tem o seu lado, eu diria que tudo, né, na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A gente só tem que aprender a entender e trabalhar o lado negativo, entender que ele, né, precisa ser, tem um motivo para que ele exista, mas a gente também pegar o lado positivo e se agarrar àquilo também. Então, eu só posso deixar uma última mensagem para você, duas coisas que eu quero falar. Uma é você entender que todos nós estamos travando batalhas, todos nós temos desafios e tem dias que nós vamos acordar bem e vamos encher a nossa mente com coisas boas e positivas, e tem dias que parece que a gente vai acordar um pouco mais desanimado, e é normal que esses pensamentos venham e queiram tomar conta, mas a gente não pode deixar. A gente tem que entender que sim, nós vamos errar às vezes, sim, nós vamos falhar, vamos fracassar, mas essas coisas não nos definem. Essas coisas são parte da nossa vida e o que a gente tem que fazer com elas é pegar e aprender com aquilo que a gente fez não deu tão certo e usar e melhorar para que na próxima vez a gente acerte, a gente faça dar certo realmente. E por último, nem que você tenha que escrever isso num caderno todos os dias. Faça alguns bilhetes para si. Aqui atrás não vai dar para vocês verem porque ele é quase da cor da parede, mas tem um papel escrito lembrar. São lembretes que eu escrevi para mim mesma, porque às vezes a gente está trabalhando, a gente se estressa com alguma coisa e aí eu escrevi justamente lá. Não reclamar, apenas agradecer. Então foram lembretes desde lembrar de tomar água, desde lembrar de não ficar reclamando, mas sim agradecer. Foram lembretes que eu fiz pra mim mesma para que eu também conseguisse me manter focado. Às vezes a gente não vai conseguir fazer sozinho, a gente precisa que tenha aquele lembretezinho para falar, olha, não esquece de pensar, de preencher somente de coisas positivas. Olha, na hora que vier aquele pensamento de que você é ruim, pega aquilo e joga no lixo, foca naquilo que você é bom. Então, assim, é normal. Eu tenho esse bilhete aqui, eu tenho também um caderninho que eu chamo de caderno de coisas positivas, que me ajuda muito nesse sentido. Então, assim, use dessas ferramentas, dessas coisas também para te ajudar a manter o seu foco no lugar certo e não naquilo que, né, talvez não esteja saindo do jeito que você quer, ou aquelas mentiras que vêm e começam a sussurrar no seu ouvido falando coisas que você na verdade não é. Então é isso, eu espero que vocês fiquem com essa reflexão, um pouquinho dessa experiência que eu tive, leiam esse devocional, leiam as passagens bíblicas que eu indiquei para vocês,
Vou deixar também, como eu falei, o link do vídeo, o último vídeo que eu gravei falando sobre versículos para te ajudar a viver uma vida mais leve. Também vai te ajudar muito nesse sentido, ele tá um pouco relacionado nesses tópicos que eu trouxe. E é isso, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ative também o sininho para receber as notificações e não perder nenhum conteúdo novo que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, @bycantini, que também tem sempre alguns textos, reflexões e outras coisas aleatórias que eu publico naquele Instagram. E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.